Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliana Camejo, da Camejo Comunicação, parceira do Grupo Hospitalar PET Suporte, Oncosuporte. E estou hoje aqui com a médica veterinária oncologista Letícia Fratini, que é uma super especialista na área e que vai falar conosco sobre cirurgias em pets idosos. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. Então, meu nome é Letícia Fratini, eu sou cirurgiã oncológica do Grupo Hospitalar PET Suporte. Trabalho, então, hoje na Oncosuporte, que a gente fundou, então, faz 3 anos, né? Então, é um braço do Grupo PET Suporte especializado em oncologia. Letícia, eu tenho pets idosos. Eu acredito que tu também tenha, mas para nós que não somos médicos veterinários, existe um tabu horrível quando a gente fala que um pet nosso idoso tem que fazer uma cirurgia. Vem a anestesia na nossa cabeça, vem se o procedimento vai demorar muito e se vai dar tudo certo. Isso é tabu? Não, isso é uma realidade, eu diria que é uma realidade diária no meu atendimento. Então, assim, a primeira frase que o tutor chega para mim e fala é: doutora, ele é muito velhinho, será que vale a pena operar? É a frase que eu mais escuto. Exatamente. E isso para mim é um mito, tá? E eu vou te dizer que eu confesso que eu fico até um pouco chateada, porque esse mito, ele não vem só do tutor, tá? Ele vem também dos colegas veterinários. Dos colegas? Dos colegas. Então, é um trabalho que eu faço diariamente para justamente quebrar esse mito. Porque é uma frase que eu repito sempre. Idade não é impeditivo de procedimento cirúrgico, desde que os exames estejam bons. Então, é algo assim que me incomoda um pouco, porque eu tento mudar nos colegas justamente isso. Porque quando vem um paciente para mim, geralmente ele tem um veterinário clínico geral que acompanha esse paciente há muitos anos. Então, imagina, tu vai escutar lá do teu veterinário que tu confia, né? Que tu tá ali há anos com ele, que, olha, dona fulana, não opera, ele é muito velhinho. É lógico que tu vai confiar na palavra dessa pessoa. E daí, quando vem para mim, para uma segunda opinião, eu vou ter que quebrar, né, toda essa confiança que ele tinha no veterinário dele, né? E explicar que não. Risco temos? Sim, risco nós temos em qualquer idade. Em qualquer idade. Então, desde um cãozinho jovem até o mais idoso, a gente tem risco. Mas a gente vai se cercar de cuidados para que esses riscos sejam os mínimos possíveis, né? Isso, por que esse mito tomou essa proporção tão grande que nos deixa, nós, como pais de pets, tão assustados? Eu acho que antigamente a gente não tinha, né, uma qualidade técnica na medicina veterinária tão boa como a gente tem hoje. Então, antigamente, a gente tinha cirurgias que não eram feitas por anestesistas, né? Então, no caso, né, as anestesias não eram feitas por anestesistas. Então, usavam fármacos que não eram adequados para os pacientes, não faziam exames adequados, então, para montar um protocolo específico para esse paciente. Então, eu acredito que isso venha, né, de muitos anos atrás, onde a medicina veterinária não era tão evoluída. Hoje em dia, com a qualidade técnica que a gente tem, com os avanços, né, tecnológicos de exame, de qualidade de equipe, isso não existe mais. Eu ouso dizer, assim, que os riscos são mínimos, se tu tem uma equipe de qualidade. Eu tenho um caso que nós adotamos, tu conhece a Bolinha, né, tua paciente, e quando ela chegou nas nossas mãos, ela teve que fazer vários procedimentos um atrás do outro. E eu lembro que eu comentei com o Dr. Daniel Cia que tu tinhas feito a castração num dia e descobrimos o problema da coluna no outro. E ele me ligou e disse assim, temos que operar com a máxima urgência. Eu falei, mas ela tomou uma anestesia ontem, ela vai conseguir tomar outra hoje? E ele, sim, vai. Então, realmente, nós temos esse mito. Eu queria que tu explicasse para nós o que tem de novo em termos de cirurgia oncológica, porque me parece que, às vezes, aparecem problemas oncológicos em pacientes com uma idade mais avançada, não é isso?
Na verdade, assim, se a gente for até comparar, né, com humanos, então o câncer, ele é mais frequente em pacientes idosos. Por quê, né? Porque a célula envelhece, tem mais comorbidades associadas, então a predisposição de um paciente mais idoso a apresentar câncer é muito maior do que um paciente jovem. Então, quando tem um jovem com câncer, a gente, né, até se surpreende, porque não é o normal, né? Então, pensa, minha realidade é 95% dos meus pacientes são idosos. Então, o que a gente tem que fazer? O que mudou, né, nesse tempo, assim, de avanços de exames e tudo mais? Antigamente, por exemplo, a gente não tinha tomografia, né? Então, tomografia é algo relativamente novo. Então, se a gente tem metástases, né, e que não são identificadas em exames de imagem comuns que a gente usava, que a gente usa ainda, né, raio-x, ultrassom, hoje em dia a gente consegue detectar numa tomografia. Então, isso nos dá mais segurança, né? Exames laboratoriais, né? Ecocardiograma. Ecocardiograma é algo que, assim, entrou na nossa rotina de maneira mais efetiva. Eu ouso dizer uns 11 anos, 10 anos, porque antigamente ninguém fazia ecocardio para fazer uma cirurgia. E hoje, se tu fala, pelo menos para mim, se tu fala que tu vai fazer uma cirurgia e o paciente não tem um ecocardio, para mim isso é um absurdo, chega a doer no ouvido, né? E hoje a gente conta com esse recurso e isso era um dos problemas que a gente tinha antigamente. Então, o paciente tem, por exemplo, um problema cardíaco silencioso, tá? Que não tem sintomatologia. Se tu não detecta e tu anestesia esse paciente, o risco de realmente ele vir a óbito no procedimento cirúrgico é grande. E o mercado? Acontece isso no mercado, doutora Letícia? Infelizmente, sim. Eu falo porque o OncoSuporte, que faz parte, né, do grupo hospitalar PET Suporte, ele tem um dos sistemas mais avançados, né, e cuidadoso, assim, com o PET e com a família. Então, é importante fazer essa diferença entre que existem ainda e que, para quem está nos ouvindo, saiba que tem que escolher bem o profissional que vai fazer. Se não pedir, pelo que eu estou vendo, um ecocardiograma, já é um indicativo de que a coisa já desconfia. Exatamente. Eu falo assim, né? Eu sempre digo que a gente trabalha em equipe, né? Então, a gente conta ali no PET Suporte, e principalmente falo especificamente da OncoSuporte, porque é o meu dia a dia, minha rotina. Então, ali eu conto com uma equipe multidisciplinar, que me ajuda em todos os sentidos. Então, eu falo assim, a minha parte é a cirurgia, mas por trás disso vem toda uma equipe de vários profissionais que estão me ajudando para chegar naquele procedimento cirúrgico. Então, nefrologista, cardiologista e principalmente, eu diria que o ponto-chave, assim, no meu trabalho são os meus anestesistas. Então, hoje em dia, eu trabalho com 2 colegas, que é o Dr. Rodrigo e o Dr. Thomas, que são maravilhosos, referências. Os que eu mais gosto. São incríveis, né? Os 2 anestesiaram, né? Exatamente. Os teus pets, então, tu conhece, né? Então, eu sempre falo isso, assim, para os tutores, até como uma forma de tranquilizar eles, sabe? A gente trabalha muitos anos juntos e isso faz toda a diferença. A gente se conhece no olhar. Então, a minha cirurgia, ela já é complexa o suficiente para eu me preocupar com o meu trabalho. Se eu tiver que me preocupar com o trabalho do anestesista, eu não vou dar conta de tudo. Então, eu tenho que ter confiança na minha equipe. Eu tenho que ter essa sinergia entre, né, eu e eles para a gente poder trabalhar de forma efetiva, né, juntos. E também para poder ter sucesso. E assim, é claro, é perigoso falar em dados, porque a gente, lógico, sempre tem que alertar dos riscos que ocorrem. E tem riscos, né? Mas hoje, eu ouso a dizer que eu não me lembro a última vez que eu perdi um paciente na mesa cirúrgica. Eu perco pacientes na minha rotina, infelizmente eu perco, porque eu trabalho com oncologia. Então, com certeza. A morte, ela nos ronda diariamente. Mas na minha mesa cirúrgica, eu me orgulho de dizer que eu não me lembro a última vez que eu tive que fazer uma reanimação, né, de um paciente por ter uma parada, né, cardiopulmonar durante o procedimento cirúrgico. E eu atribuo isso muito aos cuidados pré-operatórios, então, os exames, né,
e principalmente a qualidade técnica dos meus anestesistas. Que bárbaro, que lindo ouvir isso, que segurança que a gente tem com vocês. Bom, saindo, acho que foi desmistificado tudo, né? Os pais de pets não precisam ter esse medo, e falo para mim também. Mas eu queria saber, assim, qual é a maior incidência de câncer em pets, em tanto gatos e cachorros? Os cânceres de pele, acho que são os mais comuns, a gente pega bastante mastocitoma, né? Mas também tumores hepáticos são bem frequentes, linfomas, né? Que são tumores do tecido linfático. Então, a nossa casuística, assim, né? Eu digo, ela é viciada porque lá a gente só atende oncologia, né? Claro. Então, mas eu vejo, assim, que os tumores de pele, os cutâneos, são os mais frequentes. Mais assim. frequentes. E de mama também, desculpa. Os tumores de mama também. Fala um pouquinho do câncer de pele. Quais são as características, para quem está nos acompanhando agora? O que a gente deve cuidar? Quando que a gente sai da dermatologista para ir para um oncologista? Então, assim, eu sempre digo que qualquer nódulozinho, qualquer bolinha que apareça na pele do animal, liga um sinalzinho de alerta, tá? Então, isso também é algo que eu também converso bastante com os colegas clínicos gerais, né? Porque tem muita gente que acaba olhando uma bolinha e fala, vamos acompanhar, não é nada, é só um nódulozinho de gordura. Não, gente, nem sempre uma bolinha ali inofensiva é um nódulozinho de gordura. Ela pode ser um mastocitoma. Mastocitoma é um tumor de pele super comum de cães, tá? E eu digo que ele é um grande enganador, assim, porque ele se disfarça de vários aspectos. Então, tu olha pra ele pode parecer um lipoma, ele pode parecer uma verruguinha. Então, assim, viu um nódulozinho persistente, peça um citológico. Tá? Então, é um exame de triagem, é um exame que pode ser feito ambulatorial, não é dolorido, ele pode ser feito por um clínico geral. Então, fez um citológico, que é esse exame de triagem, achou uma célula ali sugestiva de um tumor, encaminha para um oncologista, porque daí a gente vai poder fazer essa conduta de maneira apropriada. Isso também é algo que eu sempre falo. A primeira abordagem cirúrgica, ela é mais assertiva. Então, se tu tem um mastocitoma e tu opera ele de maneira correta, tirando com as margens amplas, no primeiro procedimento cirúrgico, a chance de tu ter a cura desse paciente é muito maior do que tu ter que reintervir numa cirurgia que foi feita de maneira inadequada e que não tirou com as margens adequadas. Com certeza. E ele dá, uma bolinha ou pode estar espalhado pelo corpo em vários várias locais? Apresentações, tá? Ele pode ser um nódulo único, ele pode ter vários nódulozinhos avermelhados pelo corpo. Então, por isso que eu falo, assim, apareceu um nódulozinho, leva no veterinário. Essa informação é muito importante que tu estás dando, porque a gente se confunde, né? Ou leva na dermatologista ou na oncologista. Então, tem que cuidar mesmo porque, especialmente em shih tzus, nossa... É muito pelo, né? A gente não enxerga ali às vezes. E eles têm muito problema de pele. Tem. Doutora Letícia. Bom, e falando sobre o sistema hepático, dá algum sinal, tem algum sintoma que a gente possa perceber? Que cuidados que o tutor deve ter? Isso também, assim, eu uso como padrão, né, check-ups periódicos, tá? Porque um paciente com mais idade, ele precisa fazer exames de imagem, tá? O tumor hepático, o tumor esplênico, que é o tumor de baço, eles são alterações silenciosas, tá? Eles não demonstram sintomatologia clínica. Então, assim, para um paciente demonstrar uma sintomatologia clínica, por exemplo, de um tumor de baço, pode ser porque esse baço tenha rompido. E aí é uma emergência cirúrgica, tá? Então, é muito silencioso. E eu falo isso, assim, a gente tem muitos exemplos, né? Inclusive, o cachorro da minha sogra. Fez agora 1 ano que eu operei ele, imagina, da minha sogra, eu que sou oncologista. A gente fala, né? Leva para fazer exame, enfim, vamos fazer um check-up, vamos fazer um ultrassom. Um dia ela me liga, o Jack não tá bem, teve um mal súbito, a gente foi ver, ele tinha um nódulo rompido no baço, emergência cirúrgica, fui eu correndo fazer cirurgia. Deu tudo certo, ficou tudo bem, né? A gente foi rápido o suficiente, mas e se o tutor não tá em casa? E se acontece alguma coisa?
paciente tem pode saída, pode morrer virar óbito. sangrando. Então, é muito importante fazer esses exames periódicos, mesmo que o De paciente quanto não em tenha quanto nada. tempo, doutora Eu Letícia? sempre recomendo, assim, a partir dos 8 anos, não é uma regra, tá, gente? Tá. Cada raça, às vezes, a gente muda um pouquinho. Eu gosto de frisar, assim, Golden é uma raça que tem muita predisposição a câncer, tá? Então, eu peço, assim, que o tutor do Golden tenha um cuidado antes. Mas, de maneira geral, a partir dos 8 anos, eu peço 2 vezes por ano. Então, a cada 6 meses, pelo menos um ultrassom abdominal e exame de sangue, tá? Apareceu alguma alteração ali, leva no clínico geral, o clínico geral vai avaliar e se achar, né, que tem, que for pertinente encaminhar para o oncologista, encaminha, a gente vai avaliar mais de perto, né, e ver o que pode ser feito. Os nossos fazem uma vez por ano. É. E quando ficar mais velhinho, de 6 em 6 meses, porque é preferível prevenir do que ter uma... E ali, depois, assim, dos 12 anos pra cima, daí, de repente, peca pelo excesso e faz a cada 3 meses, 4 meses, porque tem alterações que são muito agudas, né? E pode alguma alteração crescer muito rápido, né? Então, é importante pegar o quanto antes, né? Perfeito. Bom, ele é silencioso, o câncer hepático, em animais? Ele é, né? Geralmente é. Então, é o ultrassom. Não tem vômito, não tem diarreia que possa... Nada é regra, né? Nada na oncologia, na medicina, nada é regra. Então, cada paciente responde de uma maneira. Então, vai depender, assim, da localização da massa. Então, por exemplo, massas próximas à vesícula biliar, por exemplo. Pode comprimir a vesícula e o paciente pode começar a ter vômito, obstruir essa vesícula e aí começar a ficar com sintomas de icterícia, ficar mais amareladinho, né? Então, mas ao mesmo tempo, se tiver num lobo mais caudal, por exemplo, mais na pontinha, pode ser que ele fique ali silencioso, quietinho, que não aconteça nada e daqui a pouco seja uma surpresa, que isso é muito comum acontecer. Eu pego bastante paciente da doutora Fernanda Miller, que é dentista do nosso grupo, maravilhosa, né? A doutora Fernanda, obviamente, né, toda vez que vai indicar um tratamento odontológico para o paciente, ela pede exames, né, check-ups, óbvio, para anestesiar. E aí, no que ela pede um ultrassom, apareceu um nódulo ali no fígado, ela já me liga, tô te encaminhando o paciente tal, daí a história é sempre a mesma. Ai, doutor, a gente foi fazer um check-up para limpar os dentes e apareceu um nódulo no fígado. Olha só, a importância. Então, é muito importante. Eu friso isso sempre, gente. Assim, por mais simples, não tô dizendo que os procedimentos odontológicos são simples, não são complexos, né, dependendo do caso. Mas por mais simples que seja o procedimento, às vezes vai no clínico tirar uma verruguinha. Peça exames de sangue e ultrassom abdominal e raio-x de tórax. Sabe que os tutores têm que entender, e isso eu falo porque até lá em casa às vezes não entendem, que sai mais caro tu tratar a doença do que tu fazer um exame de sangue, que tem um anual, um preventivo. Então, às vezes o meu marido diz, de novo tu vai levar lá... A gente tem essa cultura, né? Porque assim, pra gente, a gente previne muitas vezes. Em alguns casos, né? Que às vezes também a gente não previne, né? Mas, de maneira geral, a gente tem essa cultura da prevenção, né? E por que com os nossos pets a gente não tem? Então, a gente só procura o veterinário quando eles estão doentes, né? Com certeza. E aí reclama que é caro. Reclama que é tudo, mas não é caro. É a complexidade do procedimento, é a complexidade de todo o processo, né? Daquele animal. Eu não sei se está perto da gente terminar, mas eu queria te perguntar, que é o outro mito, que é a quimioterapia. Porque em humanos, quando a gente fala em quimioterapia, é algo horroroso. E parece que nos pets é totalmente diferente. Isso é um mito, lógico, a gente também tem efeitos colaterais, tá? Os pacientes, eles podem também ter vômito, ter diarreia, ter inapetência, prostração, isso é... Mas eu sempre falo assim, cada paciente responde de uma maneira, tá? E geralmente os cães e os gatos, eles são mais resistentes, vamos dizer assim, aos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, geralmente em humanos, são protocolos mais agressivos, mais extensos, né? Então, a pessoa acaba ficando mais debilitada, isso é um fato, né? E aí, como a gente tem esse exemplo do humano, a gente acaba tentando extrapolar pro pet, né? E fica muito receoso em aderir a um tratamento por achar que o animalzinho vai passar muito mal. Vou te dizer que nunca eles passam mal? Às vezes acontece, tá? Mas não é a maioria dos casos. Então, eu sempre falo assim, faz a primeira aplicação,
ver como é que o paciente vai responder. Se ele tiver um efeito colateral muito exagerado, a gente vai, né, recalcular a rota, vai pensar numa outra alternativa, né? Eu sempre falo assim também, que a partir do momento que o tratamento passa a ser pior que a própria doença, a gente tem que também repensar se vale a pena, tá? Então, nada é engessado. Nada vale a gente ver os nossos pets sofrerem. Sofrer, com certeza. Porque uma coisa é tu falar para um ser humano, a gente vai fazer essa medicação, tu vai ficar ruim, mas depois tu vai melhorar e tu vai pra casa, tá tudo certo. Outra coisa é tu falar, né, pro teu pet ali que ele vai ficar internado, longe de ti, que é a referência dele, ele vai se estressar, ele vai ficar pior, né, e não vai entender que aquilo ali é pro bem dele. Então, a gente tem que botar isso sempre na balança. Eu sempre falo que na oncologia é um trabalho muito em equipe. A equipe, eu digo, somos nós e o tutor. Então, nenhum protocolo é receita de bolo. Nem para cirurgia, nem para quimioterapia. Então, é o protocolo mais adequado para a família naquele momento e para o paciente. Então, a gente vai sempre decidir juntos o que é melhor para o paciente. Isso é muito legal na parte de vocês, porque vocês tratam não só os pets, mas os donos dos pets, os humanos também, né? Com certeza. Eu já vi pacientes saírem da clínica de quimioterapia andando normal, tranquilo. Isso acontece em quantos % dos casos? É difícil falar em porcentagem, né? Não, até porque como eu fico mais na parte cirúrgica, hoje em dia quem faz mais essa frente é a Raquel, que é, né, minha colega, minha dupla maravilhosa, né? Então, talvez ela tenha mais detalhes desse aspecto. Mas eu diria que a grande maioria sai super bem, tá? Acho que, sei lá, em torno de uns 15% dos pacientes talvez tenham um pouquinho mais de efeito colateral. Né? Mas é aquilo, cada um responde de uma maneira. Nosso tempo está quase se esgotando, infelizmente. Sempre é bom conversar contigo. E eu queria que tu falasse um pouquinho do Oncosuporte. Da Oncosuporte. Então, a Oncosuporte é o braço, né, o centro especializado em oncologia do Hospital Pet Suporte. Então, é um sonho, assim, e eu falo com muito carinho, porque eu planejei esse sonho, eu sonhei esse sonho junto com, né, os meninos e com a Raquel. Então, é um centro que a gente só atende oncologia, né, junto com as especialidades associadas. Então, eu sempre falo, né, que o paciente oncológico, ele não é só o câncer, né? Não é só aquilo ali, ele tem suas comorbidades junto. Então, a gente tem que contar com o apoio do nefrologista, do cardiologista, né? Do físio. Sim. Então, a gente quis criar um centro que fosse acolhedor, né? Em todos os aspectos, tanto para o pet quanto para o tutor. Então, é o que a gente mais preza lá, e para mim, assim, é muito importante, porque eu tenho esse carinho, assim, que a gente acaba tendo uma relação de amizade até, né, com os tutores, porque são tratamentos mais longos, então a gente acaba se vendo toda semana. Então, a gente quis tornar um local aconchegante, acolhedor, né, que abraçasse esse tutor do paciente com câncer em todos os aspectos, porque o paciente oncológico, ele não sabe, né, o pet não sabe que está com câncer. Não. Quem sofre, principalmente, são os donos. É a família. A gente sabe disso, né? A família é a família. Então, é a família que precisa. O pet virou um filho, né? Virou um filho, tu sabe bem, né? Eu sei bem, e a dor é impressionante. A dor é impressionante. E eu fiquei sabendo que tem um espaço lá onde o tutor pode ficar com o pet? Sim. Isso a gente pensou porque justamente para deixar esse tutor mais próximo, porque a gente sabe dessa ligação e que muitas vezes esse paciente oncológico tá num finzinho de vida, né? Querendo ou não, a gente sabe que ele tá ali mal, né? E a presença do tutor muitas vezes é fundamental no nosso tratamento, na melhora desse paciente. Então, a gente conta com um quarto, né? Em que o tutor pode pernoitar lá na clínica e ficar junto, né? Do paciente ali, nos dando o apoio, o amor que a gente precisa. Isso é tudo para nós. É verdade. Isso é tudo. Bom, parabéns, Letícia. Obrigada pela nossa conversa. Super gostosa esse bate-papo. E a gente volta num próximo podcast com outro assunto para falar sempre sobre a vida dos nossos filhos de 4 patas. Obrigada, foi um beijo prazer. Grande. Beijo.